Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Graziele Ueno Macoppi, e vamos falar sobre inovação no turismo. Graziele, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Marcos, uma alegria estar aqui, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento acerca do turismo e da inovação. Agradeço o convite e a oportunidade. Respondendo a sua pergunta, eu sou bacharel em turismo, sou formada também em administração de empresas, tenho especialização em desenvolvimento e meio ambiente, mestrado acadêmico em turismo, aqui pela Universidade Federal do Paraná, e agora estou cursando doutorado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no programa de Tecnologia e Desenvolvimento. Então, essa é a minha trajetória acadêmica. Aí, dentro da atividade turística, né, sempre tendo como objeto central de estudo, de pesquisa, o turismo, que é a minha grande paixão. E é a professora da Uninter. Isso mesmo, minha trajetória profissional, trabalho na Uninter desde 2013, lá sou professora e coordeno os cursos de Gestão Empreendedora de Serviços e o curso de Gestão de Turismo no ensino à distância, dentro da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter. É uma trajetória dentro da Uninter que me orgulho muito, né? Da qual eu faço parte enquanto professora e também tenho a oportunidade de coordenar esses dois cursos. Professora Graziele, o que é a transformação digital no turismo? Muito bem, então vamos começar a falar, né, de tecnologia, de inovação na área do turismo. A transformação digital, né, Marcos, assim como já é do conhecimento da grande maioria da população, ela surgiu lá na indústria, né, na transformação da indústria, na inserção de metodologias, de tecnologias na indústria, e esse conjunto de ferramentas tecnológicas que foram inseridas lá foram ganhando outros contextos, né? Então, a transformação digital ou a indústria 4.0 foi se multiplicando para outros contextos sociais, para outros contextos econômicos da nossa sociedade. E chegou no turismo também. Então, tecnologias como inteligência artificial, Big Data, computação em nuvem, todas essas ferramentas que compõem a transformação digital também chegaram dentro do contexto do turismo. Então, o que nós chamamos de transformação digital no turismo nada mais é que a aplicação dessas ferramentas da transformação digital que estão presentes lá na indústria, trazendo elas para a atividade turística. Né? O que é importante a gente sempre perceber que essa transformação ela tem desdobramentos, né? Então, a transformação digital no turismo, rapidamente falando, né, ela comporta isso, ela se define dessa forma, a aplicação dessas novas tecnologias para o contexto do turismo. E as implicações, aí sim, Marcos, ela pode se desdobrar dentro da transformação digital no turismo, tanto para a esfera da oferta turística, né, empreendimentos e toda a cadeia de serviços que compõem a atividade turística, mas também para a demanda turística, né, para os turistas. Então, a gente pode perceber a complexidade da transformação digital no turismo nessas duas esferas, né, tanto na oferta quanto na demanda também. Então, é claro, uma temática extremamente ampla, que comporta muitas ferramentas, né, um processo complexo que vem acontecendo com o passar dos anos, especialmente agora, nesse marco histórico que estamos vivenciando, nós pudemos perceber mais claramente a interferência
dessas ferramentas digitais, das ferramentas de inovação, também na atividade turística, assim como em outros contextos. Então, nós conseguimos acessar, né, e visualizar um pouco melhor mesmo essas ferramentas dentro do turismo sendo empregadas, sendo utilizadas para a atividade turística. Você pode nos falar um pouco sobre a força da imagem antes da viagem, na viagem e pós-viagem, por favor? Claro, Marcos, claro. Quando a gente fala da transformação digital, dessas ferramentas digitais, né, sendo aplicadas para o turismo, muito fortemente a gente tem a presença, por exemplo, da realidade aumentada ou a realidade virtual. Né? Então, e nesses recursos tecnológicos, a gente tem a presença antes viagem, durante a viagem, pós-viagem. Então, como que a gente pode exemplificar, por exemplo, para quem está nos acompanhando? Antes da viagem, né? Como que você desperta o desejo de conhecer um destino, né? É por imagem, é por fotografias, né? Hoje em dia, muito mais de fácil acesso através do mobile, pelas redes sociais. Um colega postou uma viagem bacana, e isso vai despertando o interesse, né, dessa demanda, que tem afinidades parecidas, e aquilo vai ganhando novas proporções. É claro que a gestão turística, de empreendimentos turísticos, já perceberam que a imagem e as redes sociais são muito fortes, né, antes viagem, promover esse desejo de viajar, e existem blogs específicos, existem influenciadores digitais específicos, mas existe todo esse aparato. Junto com esse aparato de despertar o desejo do turista em consumir um destino, existe também a possibilidade de você buscar informações sobre, buscar valores sobre aquele destino, buscar hotéis sobre aquele destino. Quantos de nós temos, né, aplicativos de viagens no nosso celular? Quantos de nós visitamos empreendimentos, operadoras, bisbilhotamos os preços, né? Então, isso é uma prática comum. Então, isso faz parte do antes viagem, né? Anterior à viagem. Então, isso já é comum, comumente divulgado, comumente acessado por todos nós. A facilidade de comprar uma passagem, né, aérea, por exemplo, em poucos cliques você pode comprar uma passagem aérea. Então, essas facilidades, elas estão dentro da esfera antes viagem, a tecnologia, a interferência da tecnologia e da inovação anterior à viagem. Durante a viagem, então, a gente tem como exemplo o uso do Google Maps, né, o uso de aplicativos de realidade aumentada em alguns destinos, a leitura de QR Codes com informações adicionais sobre aquele destino. Você pode, até por segurança, né, o uso de transporte dentro da cidade ou do país diferente que você está visitando, então você consegue mapear a rota, você consegue ver aonde tem restaurantes próximos, a comida que você quer comer, você já consegue selecionar por tipo, por categoria, por valor, né? Então você consegue já, durante a viagem, fazer o uso de todos esses recursos, né? Além das redes sociais, fazer na verdade, durante a viagem, o uso da tecnologia, você pode compartilhar a sua viagem com outras pessoas instantaneamente, né? E pode também acessar as informações do próprio destino de maneira online, né? De maneira ao mesmo tempo que você estiver visitando, você está ali acompanhando a agenda local, né, a agenda cultural daquele destino. E exemplos do pós-viagem, que a gente pode citar aqui para quem está nos acompanhando, é da própria ordem de você guardar os registros daquela viagem de maneira virtual, na nuvem, compartilhar com os seus colegas, trazer os comentários e as suas impressões para alimentar esse banco de dados sobre aquele destino, sobre os atrativos que você visitou. Então, você também tem uma função social em alimentar esse grande sistema.
Rapidamente falando, né, é claro que existem muitos outros exemplos, mas é importante que a gente perceba que a tecnologia dentro do turismo, ela está presente desde lá do pré-viagem, desde o momento que você nem está pensando em viajar, em todos os momentos, durante todo esse planejamento e organização da viagem, até a própria realização e o pós-viagem. Então, a gente consegue perceber que a transformação digital, os recursos tecnológicos dentro da atividade turística estão presentes em toda a cadeia, né? Em todos os momentos, se é que a gente pode colocar dessa forma. O que aconteceu com o turismo na pandemia? Houve uma queda? Sim, Marcos, houve, né? O setor turístico foi um setor que sofreu de maneira avassaladora com a pandemia, né? Começando aí em 2019, especificamente em 2020. Nós temos dados atualizados da Organização Mundial do Turismo, de uma quebra média de 74%. Né? Então, a atividade turística caiu, teve uma queda média no ano de 2020 de 74%. Mas eu gostaria de compartilhar uma informação bem bacana com vocês, né, com seus ouvintes também, com seus telespectadores, que a atividade turística, por incrível que pareça, ela é uma atividade extremamente resiliente, né? É uma atividade que consegue recuperar e levar junto com essa sua recuperação outras atividades econômicas. Então, a cada 10 empregos gerados no mundo, um está diretamente relacionado com atividade turística. E só esse fato já traz essa noção de resiliência da atividade turística. E, ao mesmo tempo, existem pesquisas mundiais, né, que informam sobre o mercado de tendências de consumo pós-pandemia. Então, existem setores, centros de estudos internacionais, mundiais, com focos espalhados em diferentes países do nosso continente, que monitoram as tendências do consumo no pós, né, durante e pós-pandemia. E eu quero compartilhar com vocês, vou fazer uma pergunta aqui bem aberta, o que você gostaria de fazer quando a pandemia acabasse? Qual é o seu desejo, né? Assim que a pandemia acabar e você tiver segurança física, né? O que você gostaria de consumir? E pasmem, gente, ou não, né? Ou a resposta de consumo turismo está entre as 5 principais zonas de consumo. Então, o que você gostaria de consumir? Entre os 5 tópicos está a presença do turismo nos mais diferentes continentes do nosso planeta. Então, existem também, por intermédio desses centros mundiais de estudo de tendências, que a atividade turística se recupera a partir. Existem 3 cenários já projetados, se nós conseguirmos avançar na imunização, né, de toda a população mundial, mas existe uma estimativa de 3 cenários distintos, mas a recuperação da atividade turística, ela se dá a partir de final de 2021, 2022 e 2023. Então, estima-se que em 2023 nós alcancemos novamente o patamar de 2019 e a projeção siga crescendo. Né? Para compor essa tua pergunta sobre a pandemia ainda, Marcos, se você me permite, quero fazer apenas um contexto histórico, né, para situar um pouquinho sobre esse crescimento da atividade turística. O fluxo turístico internacional, ele vem crescendo, né, até 2019, tá? Ele veio crescendo cerca de 10% por ano de forma sustentada. Então, o que quer dizer isso? 2009 cresceu 10%, 2010 cresceu 10% e se manteve. E foi crescendo até o número de 2019. E aí, quando a gente teve o fechamento das fronteiras, né, e o avanço da pandemia, e obviamente o turismo desceu cerca, a média, como eu já compartilhei com vocês essa informação, a média de 74%. Então, a gente tem esse cenário de contexto histórico, essa queda com a pandemia e agora esses cenários de projeção futura. Então, não é distante
da população como um todo, o despertar dessa consciência da viagem, do desejo humano de viajar, porque isso faz parte de cada um, né? Somos todos humanos, né? Então, existe essa quase que necessidade em romper com algo cotidiano, né? E de tanto sofrimento, né? Porque ficar isolado, ficar sem contato com as pessoas é muito triste, né? Então, o ser humano naturalmente tem esse desejo avançado. Então, e a gente acredita muito dentro da indústria turística, dentro da oferta turística, da necessidade de uma remodelagem, né, da atividade turística nos moldes, ela não vai voltar a acontecer como ela acontecia antes do período pandêmico, né? A gente acredita numa nova reformulação, numa atividade turística mais consciente, uma atividade turística segura, né? Então, onde os protocolos de segurança sempre vão prevalecer sobre o desejo de viajar, os fluxos menores de turistas, né? Uma atividade mais sustentável nesse sentido, com um respeito maior ao meio ambiente, com um respeito maior à comunidade local. Então, é nesses princípios que a gente acredita nesse período pós-pandêmico e na retomada da atividade turística em si. Graziele, você pode nos falar quais são as inovações mais significativas no turismo, por favor? Então, é difícil nomear, né, quais são as mais significativas, Marcos. Eu acho que, a princípio, antes de dizer que uma ferramenta, um recurso é mais importante que o outro, é sempre importante que a gente consiga olhar para esse território onde vai receber o turista, esse território que está sendo preparado para atividade turística. Cada território tem as suas características, as suas tradições, as suas especificidades, e não é possível que a tecnologia descarte esse recurso tão importante, né? A função da inovação e da tecnologia em qualquer um desses territórios, por mais sensíveis que eles sejam, é promover uma boa experiência àquele que vai o consumir, né? Trazer melhorias para quem vai consumir e também para aquele que vai receber o turista. Então, é muito difícil a gente nomear, mas é importante a gente entender que a transformação tecnológica, os recursos tecnológicos, eles estão presentes dentro da atividade turística a favor do ser humano, tanto da população que o recebe, quanto daquele que o viaja, para trazer o quê? Um maior benefício, um maior recurso sustentável, né? E uma maior governança, que é o que a gente chama. Então, esse conceito que alia governabilidade, né, uma governança sustentável que alia os conceitos de um desenvolvimento mais sustentável, essa aliança e os recursos tecnológicos, essa aliança desses três componentes, elas formam o que a gente chama de turismo inteligente, ou smart turismo, né? Então, esse conceito do smart turismo ou do turismo inteligente é o que a gente denomina e o que a gente tem buscado dentro do desenvolvimento de destinos turísticos. Então, a gente já escuta, né, no meio acadêmico e também no meio profissional de gestão, a transformação de destinos para destinos inteligentes. E o que quer dizer isso? Essa aliança desses três recursos: tecnologia, sustentabilidade e governabilidade, né? Então, essa governança, né? Então, a gente alia esses três elementos, respeitando, é claro, as tradições e as características, as peculiaridades de qualquer destino, por mais remoto que seja, essa aliança. Então, é uma transformação de um destino para um destino inteligente, ou um destino turístico inteligente, né? Que é essa conexão desses três eixos principais, tanto na oferta quanto na proposta da demanda turística. Então, é sempre importante nomear, né, que existe esses dois eixos aí, e que o desenvolvimento e a inovação no turismo, ela perpassa nessas duas perspectivas, né? Então, um turismo para ser inteligente, um turismo para ser transformado num destino inteligente, ele precisa respeitar
essas duas perspectivas, trazendo tecnologia, sustentabilidade e governança. Quer dizer, você fala isso tanto para o visitante como para a comunidade que está recebendo o visitante. Perfeito, Marcos, exatamente. Isso que precisa ficar sempre muito claro, né? Quando a gente fala de turismo, não há só uma perspectiva daquele que vai viajar, né? Existe a perspectiva daquele que vai o receber, né? Então, é uma atividade econômica múltipla e complexa nesse sentido, né? Formada basicamente por pessoas, né? Então, é um fenômeno, uma característica humana muito forte, né? Não há turismo sem pessoas, não há prática de troca cultural se não houver pessoas, né? Então, é uma atividade essencialmente humana e, para isso, a interferência e o recurso tecnológico vem para potencializar, para aproximar o turista dessa comunidade, para promover uma melhor experiência de quem o consome, né? Mas sempre pensando nessas duas perspectivas, sim. Eu agradeço a professora Graziele Ueno Macoppi e deixo agora as palavras para suas considerações finais e gostaria que você falasse sobre quais as principais adaptações e tendências para o turismo. Muito bem. A gente não há, né, não existe um receituário pronto para a gente falar sobre as tendências futuras da atividade turística. O que a gente sabe, né, é que a atividade turística é uma atividade de força econômica, de desenvolvimento social e humano muito forte, e a partir dessa força de desenvolvimento econômico, social e humano do turismo, a gente acredita numa pronta recuperação assim que possível, e a tendência é de um turismo mais resiliente, mais compassivo, né? A gente fala muito do turismo em próximo ou com proximidade de grandes polos emissores, então destinos turísticos domésticos vão ser sempre o primeiro a se desenvolver mais prontamente, né? A demanda que está reprimida vai se sentir mais segura viajando para destinos próximos, né? E o recurso tecnológico, ele precisa estar presente sem melindres, né? Então, o uso da tecnologia, ela não pode ser observada para quem o consome ou para quem oferece o turismo como uma dificuldade ou como um recurso que, eu preciso ultrapassar. Não, nós temos que acessar a tecnologia sem preconceitos e fazer uso dos recursos tecnológicos para geração de bem-estar e para geração de um retorno de uma experiência positiva. Então, a tecnologia está posta, está pronta e posta ao uso, agora o que falta é a gente acessar e, de fato, instrumentalizar o uso da tecnologia para o bem-estar dessa atividade turística que a gente almeja, de maneira mais sustentável, mais compassiva, respeitosa com o território e com aqueles que nos recebem. O meu desejo aqui, para encerrar, né, essa conversa, é que todos consigam, de fato, sentir, né, sentir e provar desse bem-estar que a prática da atividade turística pode gerar, assim que possível, e de forma segura, que a gente consiga elevar o nosso pensamento da atividade turística quanto força de desenvolvimento humano, social e econômico de forma ampla e democrática para todos. Ok? Eu agradeço muito a oportunidade, Marcos, de conversar sobre o turismo, que é minha grande paixão, e também sobre a inovação com você aí no seu programa. Foi uma alegria para mim compartilhar esses momentos com vocês. Tá bom, muito obrigado. Agradeço pela excelente entrevista. Muito bem, um abraço para todos vocês, até uma próxima oportunidade. Obrigado.